Denúncia de violência e estupro de menores de idade em colônia penal agrícola derruba a superintendente dos presídios do Pará. Uma adolescente de 14 anos prestou depoimento à polícia. Ela teria sido levada à colônia por uma mulher que conheceu numa praia perto de Belém. Em depoimento à polícia, a adolescente revelou que foi aliciada em Outeiro por uma mulher chamada Anne, que a convidou para ir a uma colônia de férias próximo à penitenciária Heleno Fragoso. Mas, chegando lá, a adolescente teria ficado presa por 4 dias, sendo obrigada a consumir drogas e a ter relações sexuais com os detentos. A denúncia gerou várias exonerações dentro do governo, como a do major superintendente da SUSIP. O secretário de Segurança Pública do Estado revelou que o ex-superintendente já havia recebido uma notificação em setembro do delegado da colônia agrícola que denunciava fatos como a presença de menores e de armas dentro da colônia e pedia medidas urgentes. E é impressionante que era uma atividade conhecida ali, né? As pessoas sabiam o que estava acontecendo. Até que ponto, né, vai esse tipo de descaso, né? Uma colônia penal e até chamada como colônia de férias ali, né? Pois é inacreditável. Quer dizer, o diretor, em tese responsável, tinha se queixado do superintendente, que não se queixou a ninguém e não tomou nenhuma providência. Então, nós vemos essa barbaridade que, assim, a nível mundial, isso é um escândalo, quer dizer, isso é uma vergonha para o Brasil no mundo inteiro. Essa é uma, né? É uma delas. Que veio a público, que se soube, né? Imagina o quanto tempo isso já está acontecendo. Né? Não, eu acho que um fato como esse, além disso que o Eduardo está mencionando, que eu acho uma coisa importante, quer dizer, quem denuncia, quem tem conhecimento, tem que tomar medidas, né? A sequência é tomar medidas. Mas o outro lado dessa questão, Aldo, eu acho que há uma série de fatos como esse que estão ocorrendo no Brasil que mostra que os sistemas de fiscalização, de controle de quem tem um mínimo de poder ou mais poder, os sistemas estão falidos, né? Eles não estão funcionando bem. As informações não circulam, a corregedoria não dá conta. Então, só aparece, vem de público, quando já ocorreu o ilícito, quando não o crime, em alguns casos, morte, né? Eu acho que há um aspecto desse tema que diz respeito à cultura política, diz respeito a como nós, sociedade, alguém num determinado momento fazia uma mensagem fazendo a relação entre sociedade e autoridades, né? Não vamos separar essas coisas, as autoridades e o que ocorre no país depende também da reação da sociedade. E há aqui um elemento que eu acho que chama atenção para isso. Os mecanismos de fiscalização, nós não estamos suficientemente convencidos de que eles são importantes, que eles têm que funcionar direito, eles têm que punir quem comete o ilícito. E quem, de alguma maneira, tem alguma informação, é o que o Eduardo disse, na sequência tem que ter medidas muito claras e elas têm que ser anunciadas, né? Tem um comentário aqui, um pouco nessa direção que você está dizendo aqui. O Ayrton Terra diz, indignado, em caixa alta, ele escreveu aqui no Twitter: meninas na colônia penal, será? O Brasil precisa de uma vassourada de decência, de paz. Imprensa nos ajuda, ele diz, mas na verdade a imprensa é só uma parte dessa história, né? Na hora de votar, na hora de fiscalizar, as pessoas precisam realmente evitar que pessoas desse tipo cheguem à gestão pública, né? E precisa sugerir para ele que agora as redes sociais estão dando informação, estão mobilizando contra fatos como esse, contra a corrupção. Ele está pedindo ação, num certo sentido, a alternativa das redes sociais é uma janela aberta nessa direção. Aliás, eu até tive fazendo uma comparação, fala-se agora numa comissão da verdade para apurar os fatos ocorridos durante a ditadura. Mas eu acho que nós somos uma comissão da verdade agora, para ver o que está acontecendo no Senado, nos ministérios. Ao invés de falar em cercear a imprensa, vamos abrir a transparência realmente. Mas a gente precisa das duas, né? Claro. Não, nenhuma crítica. Vamos lá. Na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York, centenas de pessoas participaram hoje em São Paulo do ato público pelo Estado da Palestina já. A caminhada partiu do Teatro Municipal e foi até a Câmara dos Vereadores. A luta pelo Estado da Palestina mobilizou sindicalistas, simpatizantes da causa, palestinos e descendentes. O pai de Salvador veio para o Brasil em 1950, a exemplo de milhões de palestinos que deixaram a terra natal depois da ocupação israelense. Próxima à fronteira, na Jordânia, no Líbano, na Síria,
são cerca de 4 milhões de palestinos que acabam vivendo em campos de refugiados, não é? Todos na expectativa de que um dia possam voltar para sua terra. A luta do povo palestino começa em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Numa assembleia na ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, foram criados os estados de Israel e da Palestina. Mas em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, que agora os palestinos querem de volta. A Palestina hoje luta pacificamente pelo Estado da Palestina e a autoridade palestina toma a linha certa, que é a mesma que Israel trilhou, que é recorrer à ONU para o reconhecimento do Estado. Na Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã em Nova York, o presidente Mahmoud Abbas vai pedir a inclusão da Palestina como membro pleno das Nações Unidas. Na prática, isso significa que o Estado poderia recorrer a tribunais internacionais contra a ocupação israelense. O coro dos manifestantes pelas ruas do centro de São Paulo já ecoou em Brasília. No ano passado, a presidência da República reconheceu o Estado palestino. Amanhã, a presidente Dilma Rousseff faz o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. O apoio do Brasil abre as grandes portas para o reconhecimento do Estado da Palestina e o peso do Brasil é fundamental atualmente na arena internacional. Será que é um caminho sem volta? Será que esse Estado vai ser reconhecido? O que vocês acham? Sem volta, eu acho difícil dizer, Aldo, mas eu acho que, claro, esse é um passo extremamente importante. Eu compartilho muito o ponto de vista do sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, que deu uma das entrevistas, né? Eu acho que o paralelo que ele faz é inteiramente adequado. Quer dizer, Israel foi à ONU, foi às nações do mundo para poder se estabelecer como um Estado independente e depois isso foi negado para os palestinos, foi retirado. E eles estão agora reivindicando. Se nós queremos a paz, se o Brasil quer construir a paz, quer dar a sua contribuição, eu acho que tomar essa posição na Assembleia Geral da ONU, favorável à construção do Estado, eu acho que é um passo importante para isto, para criar as condições até de ampliar o diálogo. Não é? Eu vejo agora na mídia esses dias que uma das imposições que Israel está fazendo é que deveria haver um diálogo antes de tomar qualquer decisão. Acontece que essas medidas todas dizem respeito a um processo que vem de muitos anos, de muitas tentativas na direção da paz. Né? Então, desse ponto de vista, ainda que a gente não possa dizer que é com segurança de que vai se tomar medida e vai permanecer, mas ela é um passo, eu acho que decisivo nessa direção. E tem consequências, né, importantes, quer dizer, essa possibilidade de recorrer aos tribunais internacionais, isso levaria essa disputa para o campo jurídico, né? Traz para o plano do direito internacional. E, portanto, recorre a direitos que estão estabelecidos desde a fundação da ONU e corresponde ao reconhecimento dos Estados. Não é pouca coisa. Você quer comentar, Dona? Não, eu acho que essa questão da paz do Oriente Médio é uma das preocupações centrais hoje no plano internacional. Mas, infelizmente, também nós não estamos vendo um fim para essa situação. Olha, no segundo dia de encontros na ONU, o principal compromisso da presidente Dilma Rousseff foi uma reunião com outros líderes, inclusive Barack Obama. Juntos, eles lançaram o programa Governo Aberto, que tem como objetivo políticas mais transparentes. Dilma e Obama chegaram juntos. O norte-americano foi o primeiro a falar. Defendeu o uso das tecnologias em favor de governos mais abertos e democráticos. E completou: informação é poder. E ajudar as pessoas a tomar decisões informadas é aumentar a democracia. Na sequência, Dilma citou exemplos de transparência de seu governo e lembrou que a internet e as redes sociais desempenham um papel cada vez mais importante na sociedade. Por fim, destacou a importância do projeto. O governo aberto não é apenas transparência e combate à corrupção. É cidadania, participação popular, e melhor prestação de serviços públicos.
Olha, antes dessa reunião, Dilma e Obama tiveram um encontro bilateral. A conversa não foi aberta à imprensa, mas, segundo as agências internacionais, os dois teriam discutido a crise econômica mundial. Essa ideia de um governo transparente, de informação é poder, exatamente o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Então, Aldo, mas nesse caso, não sei se o Eduardo concorda, eu vejo uma ironia nisso, entende? Porque, claro, é muito importante que a presidente Dilma, ao lado do presidente Barack Obama, tenha tomado essa posição. Governos transparentes são governos mais democráticos. E o Obama tem toda a razão, informação é poder, todos nós sabemos disso, né? Agora, eu diria que a posição da presidente Dilma no exterior e na ONU deveria ser correspondida por posições mais firmes dentro do país, né? Por um lado, a chamada faxina que foi iniciada alguns meses atrás em alguns ministérios, infelizmente a presidente recuou. Ela, num determinado momento, ficou incomodada até com o termo faxina. E eu diria que não está muito claro o que aconteceu em relação às investigações que ocorreram em alguns ministérios em que houve demissões, demitiram-se funcionários, demitiram ministros, né? Mas a sociedade, na linha da transparência, precisa saber o que aconteceu, qual é a sequência, qual é a responsabilização, de que modo estão sendo montados os processos, né? Eu acho que isso é parte da informação, muito, muito importante. O outro aspecto que eu vejo com um certo tom de ironia é que nós acabamos de ter ontem, anteontem, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, que, num certo sentido, rema contra a corrente de uma série de investigações que foram pedidas pelo Ministério Público e feitas pela Polícia Federal. Eu não quero entrar na tecnicalidade jurídica do que ocorreu, mas eu acho que nós precisamos abrir esse debate no Brasil, da atuação da Polícia Federal, a atuação do Ministério Público e o modo como as instâncias, as cortes de justiça, reagem a essas investigações que estão feitas. Se está havendo erro do ponto de vista factual, do ponto de vista da montagem das evidências, é preciso que haja uma integração. Se nós quisermos transparência, no mundo inteiro, quando você tem transparência, tem um sistema que várias instituições, vários organismos interagem para produzir informação, inclusive quando é necessário levar à punição e responsabilização das pessoas. Aqui a gente não consegue controlar direito nem os gastos, né, do governo, enfim, cartões corporativos. Então, eu me preocupo bastante com essa ideia de que nós estamos, ao mesmo tempo, defendendo a transparência, mas, por outro lado, não tendo muita clareza na inter-relação entre organismos tão importantes como Ministério Público, Polícia Federal e Cortes de Justiça. Como é que você avalia isso, Eduardo? Temos um governo transparente, um Estado transparente, mais do que um governo, mas um Estado transparente? Não, eu diria que o nosso Estado está muito longe da transparência. Nós vimos, inclusive, o que aconteceu recentemente, quer dizer, descobertos episódios de corrupção no governo. O que aconteceu? Demitiram-se os supostos responsáveis e fez-se uma troca de postos. Agora, aparentemente, ninguém quis levar a ferro e fogo essa apuração. Então, eu diria, atrás da formalidade que há nessa cerimônia da ONU, a presidente Dilma e o presidente Obama juntos, os dois têm um problema, no fundo, parecidos. Eles precisam contar muito com o apoio da opinião pública porque eles dependem do Congresso para aprovar a legislação. Quer dizer, o presidente Obama está à frente de uma maioria republicana que não deixa ele levar adiante os processos sociais. Ele corre o risco de não ser reeleito. E a presidente Dilma aqui no Brasil, se não tiver o apoio da população, não tem como conter justamente esta sede dos parlamentares que querem cargos, que querem empregos, que querem verbas. Então, eles precisam cada vez mais um apoio da opinião pública e, nesse sentido, a transparência joga a favor deles. Lá eles têm a primeira emenda, uma liberdade enorme de opinião e de informação. Tomara que isso influencie aqui a visita também dos governantes brasileiros. Vamos ver. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi cercado hoje por estudantes da Universidade Federal da Bahia, onde ele recebeu o título de doutor honoris causa. Durante a cerimônia, cerca de 100 estudantes ficaram do lado de fora. Quando o evento terminou, eles entraram e, com palavras de ordem e cartazes na mão, pediram a aplicação de 10% do Produto Interno Bruto em educação. Não houve hostilidade contra o ex-presidente. Pelo contrário, os estudantes chegaram a pedir autógrafos, até mesmo nos cartazes do protesto.
Lula conversou com os manifestantes e brincou, afirmando que se os estudantes tivessem pedido os 10% no governo dele, tudo estaria resolvido. E a seguir, a FMI reduz previsão de crescimento da economia mundial. E mais, motorista de caminhão que atropelou e matou 5 operários no interior paulista admite que usou droga para não dormir. A gente volta já.